com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de quinta-feira, recebendo você com muito carinho e, claro, também entrando na sua casa, pedindo licença para levar hoje formação, né? E hoje nós tivemos aqui já o quadro de artesanato com a Rose Stricker, isso a gente vai fazer uma gravatinha de festa junina. Gente, você viu que simples? Um curso, uma gravatinha ali, 5, 6 reais, pode vender ela até 12, 15 reais. Isso, uma ajuda, claro, né, para você que está em casa, às vezes quer uma renda extra, não estamos em umas situações fáceis, né? E aí, quanto mais oportunidade a gente trabalhar e poder ganhar um dinheirinho a mais, bacana, a gente espera estar ajudando você nisso. E também, claro, hoje ainda tem entrevista, nós estamos recebendo o Dr. Rodrigo Correia aqui, advogado, nós vamos falar sobre lei de acesso à informação, mas antes, quero lembrar você que é Mility tem um papel principal e primordial nessa obra de evangelização. Nós somos uma obra de evangelização sem veiculação comercial. Quem mantém essa obra é o nosso Mility, aquele que colabora mensalmente com a revista. Quero dizer para você que juntos nós conseguimos fazer muito, nós podemos fazer muito mesmo pelo reino de Deus. Gente, parece que a gente está falando, né, coisa, lugar comum, é aquela história de, junto, todo mundo junto faz a força, né, e tudo mais. Não, mas é a mais pura verdade, porque às vezes eu, com a minha contribuição sozinha, eu não consigo fazer nada, mas se eu juntar a minha com a sua, né, com de cada um que está aqui, a gente consegue fazer muita coisa pela nossa obra. Prova disso é de onde estamos, prova disso é como estamos. Graças à sua colaboração, tem chegado equipamentos novos, a gente vai poder fazer a troca de alguns equipamentos, para levar melhor qualidade de áudio, para levar melhor qualidade de vídeo para você que está em casa. Então, por isso, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo você que é Mility. Agradeço a Deus pela providência dele que vem por meio das suas mãos e principalmente pela sua generosidade. Se não fosse a sua generosidade, não estaríamos aqui ao vivo hoje, exatamente às 2h10, falando com você, falando com a sua família, podendo levar formação e informação para você, tá bom? Não é Mility ainda? O que você está fazendo que você não ligou ainda aqui? 3349-1015 ou então, né, 993470532. Bate um papo com a Rose, com a Catarina, com a Ramona, elas vão explicar para vocês o que é um Mility, o que faz um Mility. Você pode cadastrar a revista grande, o Mility, você pode cadastrar a revista pequeno Mility, ou então para receber em casa o Jovem Mility. Bacana, né? E a nossa campanha extra, Cristo Luz no Mundo, vence o segundo boleto agora dia 31, tá bom? Então, você que ainda não recebeu a campanha, dá uma ligadinha aqui pra gente. E se você recebeu, peço encarecidamente a sua colaboração extra. É aquele algo a mais para a nossa obra de evangelização. Tá bom? Beijo grande, obrigada, que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês. E quero chamar agora, então, a nossa dica de viver melhor. Nada melhor do que o humor para combater os percalços que aparecem. O bom humor pode manter as pessoas saudáveis e aumentar as chances de uma vida longa, segundo estudo recente da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, que avaliou mais de 53 mil pessoas durante 7 anos. Os pesquisadores descobriram, por meio de alguns testes, que os participantes que eram mais bem-humorados tinham o risco de morte reduzido em até 2 vezes. Para melhorar a sua atitude positiva diante da vida, aposte em uma breve caminhada em áreas verdes, como parques e jardins. Praticar atividades ao ar livre, por mais curtas que sejam, 10 minutos bastam. Melhoram significativamente a saúde mental, trazendo benefícios para o humor e para a autoestima. Dicas pra gente viver melhor, né? O bom humor sempre é importantíssimo a gente manter, não é mesmo, Rodrigo? Com certeza, sempre. Bem-vindo, viu? Obrigado, Antônia. A gente procura sempre, né, abordar os temas, mesmo que eles são mais cabulosozinhos assim, né? Sim. Mas sempre com um humor mais tranquilo, justamente para não pesar tanto, né, Com Rodrigo? certeza, porque a vida já é bem dura, né? Então tem que encará-la com bom humor sempre, né? É verdade. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa, sempre disponível aqui pra gente. Muito obrigado. Sempre que precisar, está aqui. A gente fica muito feliz. E a gente vai falar hoje sobre a lei de acesso à informação. Sim. Né? Eu sei que ainda pouca gente sabe que a gente tem alguns acessos, né? Alguns documentos, posso dizer assim, né? Exato. Em alguns órgãos públicos. E aí a gente fala assim, mas será que eu tenho acesso? Será que eu posso? E é uma lei relativamente nova, né? Ela é uma lei de 2011, né? Ela foi aprovada em 2011, teve 180 dias, né, de vacatio legis, ou seja, ela não valeu durante 180 dias.
e aí depois, né, ela passou a valer. E o que diz a lei, Antonelli? Ela vem regulamentar a Constituição Federal, que diz que a administração tem o princípio da publicidade. Então todos, né, que pagam impostos, todos os cidadãos, eles têm direito a ter acesso ao que o governo está fazendo. Como que o governo está gastando o dinheiro público? Quais são as perspectivas que o governo tem, as políticas públicas que serão desenvolvidas. E a lei de acesso à informação ela vem sistematizar como que o cidadão comum, né, não precisa ter cargo, não precisa ser advogado, não precisa ser ninguém, que ele possa ir até ao órgão e solicitar essas informações. Então, o bom desta lei é que antigamente a pessoa falava, eu não tenho acesso, preciso de um advogado, preciso de... Não. Agora, qualquer cidadão, desde a aprovação da lei, ele tem direito a ir até, né, a qualquer órgão público e pedir essas informações. A gente está falando da lei de acesso à informação e me vem muito assim à mente que nós, muitas vezes, não temos acesso e não sabemos até dos direitos, né? Exato. O cidadão não sabe até mesmo dos direitos que nós temos. As pessoas mais antigas, principalmente, né, Rodrigo? Sim. A problemática é que o pessoal antigo, e até porque vem, né, há pouco tempo, já tem bastante tempo, né, já tem mais de 30 anos, mas essa questão que o Estado era muito fechado, você não tinha acesso a muita coisa e tinha que confiar no governante. A partir agora das mídias sociais e da internet, hoje qualquer cidadão ele tem acesso a qualquer tipo de informação. E aí essa lei ela vem justamente para trazer isso do governo para o cidadão. Tanto que a própria lei ela determina que vários órgãos eles já deixem em seus próprios sites, né, algumas informações que são obrigatórias. Como, por exemplo, você pode ter conhecimento de quanto que um servidor público ganha. Não dos descontos dele, né, o que ele gasta, mas o que ele ganha por mês. Então todo o site, né, seja do Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo, ele vai ter lá um linkzinho escrito acesso à informação ou transparência. A pessoa clica, ela vai ter várias informações lá, inclusive o quanto, né, o presidente da República, o vice-presidente ganham de salário por mês. Olha só que bacana, às vezes a gente vê matérias assim, né, fazendo comparação de pessoas com salários exorbitantes e tudo mais. A pessoa fala, como que a imprensa teve acesso a tudo isso, né? Qualquer um pode olhar. Antigamente a imprensa tinha que ter um contato dentro do órgão, aquela coisa. Não, hoje não. Hoje você tem acesso ao Diário Oficial, que tem várias informações também, mas também aos sites do próprio governo, que já disponibilizam essas informações para o pessoal. Agora, Rodrigo, questão de gastos também, isso também está disponível? A gente tem esse acesso também? Tá, sim. Então, em qualquer site do governo, por exemplo, o site do Planalto, que é especificamente da Presidência da República, quando você entra lá na parte de transparência, você vai ver todos os gastos do governo. Todos. Então, a planilha é bem extensa, é bem grande, mas tem todo o dinheiro público que entra e que sai, ele aparece lá especificado para a saúde, para a educação, para a justiça, então tudo está lá bem especificado. E aí que o cidadão, vendo alguma discrepância, achando que o dinheiro está sendo gasto de alguma forma, né, que ele não concorde, ele pode pedir uma especificidade maior desses gastos, dependendo do que ele pleiteia. Então, ele pode pedir, solicitar sem problema nenhum. A gente está falando dessas informações, assim, que é, né, assim, salário de servidores, que servidor público, porque, na verdade, servidor público é a gente que paga. Exatamente. Né, Rodrigo? Exatamente. Então, acaba que a gente tem essa questão aí. Mas eu queria saber, assim, que tipo de informação mesmo, além disso, que os cidadãos, eles têm, tipo, acesso a partir dessa lei? Porque, por exemplo, tem documentações que correm em segredo de justiça, né? E aí ele não tem como, né? Não tem como. Mas, por exemplo, além de saber quanto que o governo está gastando, o valor do salário do servidor público, tem algum documento, por exemplo, que esteja no meu nome, alguma coisa que eu possa querer ter informação e eu tenho esse direito? Sim, então vamos lá. Os únicos documentos que o cidadão não terá acesso são aqueles referentes à segurança nacional e segredo de justiça. Né? E aí os relativos à segurança nacional tem toda uma tabela de classificação de quanto tempo tem que ser sigilosos, qual o período que eles não podem ser mostrados. Mas o restante de informações, qualquer coisa o cidadão pode acessar. Então, por exemplo, digamos que você quer saber se tem alguma notificação ou algo na polícia contra você. Então, você vai até a delegacia e solicita ao delegado que ele lhe informe, né, o que consta na sua ficha na delegacia. Ele é obrigado a fazer uma certidão e lhe entregar com todas as informações suas que tem na delegacia. Eu quero saber se tem algum processo contra mim no fórum, ou na Justiça do Trabalho, ou em qualquer lugar. Você vai até, né, a dependência da Justiça, solicita, eles vão te entregar. Então, todas as informações, principalmente do cidadão própria dele mesmo, ele pode ter acesso. Né? E aí, lógico, que dependendo da informação, se for uma informação mais difícil de se encontrar, tem um prazo que o órgão ele pode, né, demorar para lhe entregar. Mas, em tese, todas as informações devem ser entregues de imediato. Então, se você chegar ao órgão e falar assim, quero ter acesso à minha ficha, o órgão ele tem que lhe demonstrar. Aí, se a ficha for em papel ainda, não for informatizado, aí eles vão te dar um prazo
para você ir lá e buscar essa informação. Mas qualquer informação. Mas não é chegar lá, pegar o livrão, abrir assim, toma, olha aí. Não, não. E se eu quiser levar para casa? Então, aí você pode pedir uma certidão. Porque, assim, se for um livro, é igual ao cartório de registro de pessoas naturais, né? Você registra o nascimento da pessoa. Você quer ver o livro, a pessoa te mostra um livro, que é um livro mesmo, né? As pessoas acham que não, mas é um livro grande, parece aqueles livros de mágica, né? Aí tem o livro lá com a sua página, onde está escrito a sua movimentação, se você casou, né? Se você divorciou, tá tudo lá no livro. Se quiser ver o livro, o tabelião ele te mostra. Tá aqui. Ah, não, mas eu quero levar para mim um documento que demonstre que isso está escrito no livro. Aí você solicita uma certidão. E todas as certidões para defesa dos direitos, elas devem ser gratuitas. Tá? Então você vai solicitar uma certidão, você vai lá, pede essa certidão gratuita. A não ser que precise, por exemplo, de várias páginas, né, para constar dessa certidão. Aí o órgão ele pode solicitar para você, né, uma taxa para você pagar a custa referente aos papéis, gastos e outros equipamentos que talvez sejam necessários para ter essa informação. Mas caso contrário, as certidões são gratuitas. Agora, Rodrigo, você está falando com relação a mim, né? Eu mesma querer as informações. Agora, vamos supor que, de repente, eu quero informação sobre outras pessoas. Eu posso, por exemplo, meu cônjuge, por exemplo. Então, aí já não posso, mesmo ele sendo meu cônjuge, já tendo o mesmo nome? Aí depende da informação. Por exemplo, essas informações relativas a processos judiciais e relativas à delegacia, por exemplo, só quem tem acesso é a própria pessoa. Então, se você quiser ter esse tipo de acesso, você precisa pedir uma autorização via procuração para ir lá e solicitar. Não quero que você descubra nada sobre mim, né, Rodrigo? Exatamente, porque senão qualquer um poderia pegar qualquer tipo de informação. E aí, o que acontece? As pessoas mal intencionadas poderiam utilizar essas informações de uma forma errada. Então, tem certa segurança que você não pode pedir informação de qualquer pessoa. Né? Essa segurança ela é tão importante que mesmo o policial, por exemplo, que ele tem acesso ao sistema SICO, que é o sistema de todas as informações da polícia, ele não pode checar qualquer pessoa. Porque se ele colocar lá o nome de uma pessoa aleatória, não, vou verificar se o presidente da República tem um processo. Né? A corregedoria ela vai perguntar, mas por que você quis ter acesso às informações do presidente? Por que você quis ter acesso à informação de determinada pessoa? É investigação? Não, é só quis ter acesso. E aí ele vai sofrer sanções. Então tem que ter um motivo para isso. Né? Ele não pode ficar acessando a informação de qualquer pessoa à torta direito. Bacana, porque apesar de toda essa manifestação que a gente tem de redes sociais, de ter muito acesso, documentos, por exemplo, essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado, claro, né, Rodrigo? Com certeza. Principalmente aquelas informações que não são suas, né? Se você está manipulando informação de terceiro e acaba vazando, né? Hoje nós somos a época do vazamento. Aí vaza a informação, você pode sofrer um processo criminal, né, de injúria, calúnia, difamação ou até de violação de sigilo. Então tem que tomar bastante cuidado com as informações que nós acessamos, né? Olha só. E também para o funcionário, colaborador, no caso, que tem acesso a esses documentos, né, eles também têm que ter esse cuidado, né? Porque a gente sabe, por exemplo, às vezes que tem empresas que vazam CPF. Sim. Né? Eu sei que a gente foge um pouco desse assunto, mas acaba, né? Não, mas sendo... assim, mas é bem simples, trazendo, por exemplo, da lei de acesso à informação, né, processos judiciais em segredo de justiça. Quando o processo está em segredo de justiça, em que pese ele seja eletrônico, para você ter acesso tem que ter uma senha. E a senha é cadastrada no seu nome. Então o que acontece? De vez em quando acontecem vazamentos na mídia, né, de determinado processo sigiloso. Tem como saber quem vazou. Porque é quem tem a senha. Ou é o juiz, ou é o promotor, ou é o advogado, ou é o servidor que manipula o processo. Então é um dos quatro. Né? Então tem que tomar bastante cuidado quando vai manipular esse tipo de informação sigilosa, em que pese estejamos aí na égide do acesso à informação. A questão dos custos é só para cobrir mesmo as custas ou não? Existe algum tipo de documento que eu tenho que ir lá e pagar, né? E eu preciso justificar o pedido desse documento? Então vamos lá. As custas são só para pagar realmente os custos de elaboração do documento. Então, por exemplo, vamos ter que disponibilizar um servidor público para ficar 4 horas compilando o documento. Então, o custo desse servidor público, né? Porque ele está disponível só para você, então você teria que pagar. Mas aí isso tudo é compilado, isso tudo eles vão te informar antes de te entregar a certidão e antes de você solicitar. A justificativa não precisa ter nenhuma justificativa, a não ser que seja um documento em um processo muito sensível. Por exemplo, se você quer verificar como um dinheiro público está sendo gasto numa licitação, você pode chegar lá e solicitar para ver o procedimento licitatório. Eles vão te destinar uma sala e te entregar o procedimento para você folhear. Tá? Agora, se você quer determinada licitação sensível para o Brasil, por exemplo, compra de armamento para o Exército, ou armamento para a polícia, aí você precisa justificar o motivo. Né? Porque o que acontece, Antonelli? Por vezes, algumas pessoas mal intencionadas querem só travar procedimento. E aí o que acontece? Fica entrando com vários pedidos de acesso à informação para que aquele procedimento fique travado na mão dele,
né, e não dê andamento àquele processo. Então, dependendo da informação, você precisa justificar, mas é uma justificativa simples, né? Não é nada elaborado demais. Tanto que não tem forma. Se você chegar, por exemplo, na Receita Federal ou em algum órgão e pedir determinado processo de licitação, você não precisa fazer uma petição com um advogado, assim, é um pedido ali, numa folhinha mesmo, dependendo se não tiver uma folhinha já pronta, manuscrita, e você protocola e vai vir essas suas informações. Isso que eu te perguntar. Então é preciso um pedido formal para ter acesso a esse documento. Você chega lá e fala, eu quero ver tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, é assim. Você chega lá e fala assim, oi, eu sou um cidadão brasileiro, eu quero ter acesso a determinado processo. Aí se ele falar, tá bom, tá aqui. Ele te mostra, se estiver disponível. Ah, não está disponível ainda, precisamos de um prazo. Aí você tem que fazer um pedido formal para ele juntar nesse processo que você teve acesso à informação e aí ele te dá a informação. Mas isso é só se a informação estiver disponível naquele momento. E o que é um SIC? Não é o SIC do antigamente, tá, gente? Nosso CPF de antigamente, não. É o SIC com S, né? É um SIC com S. Então, o que é? A lei, ela cria, né, ou pelo menos ela determina que os órgãos criem o serviço de informações ao cidadão. Então, todo o órgão da administração pública, ele tem que ter esse setor, onde o cidadão que precisa de determinadas informações, ele será recebido por este setor. E aí o servidor público que o recebe vai perguntar qual é a informação, vai dar a orientação, e é esse servidor que vai disponibilizar a informação. Justamente para quê? Para que não atrapalhe o serviço de outros servidores. Então, por exemplo, o servidor está lá trabalhando em determinado procedimento e aí ele tem que parar para fazer, né, aquela sua solicitação, te dar vista ao processo. Não, tem um servidor para isso, que ele vai te receber, vai te passar quais são as informações necessárias que você precisa e, se porventura ele não conseguir te mostrar na hora o procedimento, ele vai agendar uma data para que você retorne e pegue ali o processo. Agora, Rodrigo, o que mais, no geral, assim, que nós cidadãos precisamos saber com relação a isso, né? As informações que a gente pode ter e como que a gente também pode ser beneficiado, né, com isso. Eu acredito o seguinte, que o cidadão brasileiro ele é pouco ativista. A verdade é essa, o negócio dele, né, hoje em dia com as redes sociais, é xingar muito no Twitter, né, fazer manifestações ali nas redes sociais. Mas nós temos direito a esse acesso à informação. Então, por exemplo, você está pagando, acabou de fazer a declaração de imposto de renda, né? Tem gente que está pagando muito dinheiro em imposto de renda. Para onde está indo esse dinheiro? Então, eu acredito que o cidadão ele tem que ter acesso a justamente como é que estão acontecendo os gastos públicos. Como é que as políticas públicas que o seu presidente eleito, né, que o seu deputado, que o seu senador está fazendo. Você precisa ter esse acesso para poder realmente realizar aquela cobrança, né, que as urnas necessitam. Por exemplo, estamos há 2 anos aí do procedimento eleitoral para prefeitos e vereadores novamente. Você sabe se o seu prefeito eleito anteriormente ele fez aquilo que ele prometeu? E como que você faz para saber? É justamente buscando as informações necessárias, pega a planilha que ele apresentou nas eleições e verifica, junto com as informações lá na prefeitura e vê se ele está fazendo. E se ele não está fazendo, por que ele não fez? É restrição orçamentária, é ele que não quis, não foi aprovada uma lei na Câmara que ele precisava. Então isso é importante para quê? Para que o cidadão brasileiro exerça realmente a cidadania. O nosso problema é que a gente quer ser cidadão, quer direito, mas não consegue, ou melhor, não quer ir atrás de informações para cobrar o governante para aqueles direitos que a gente precisa. Precisa ter, né, às vezes, essa proatividade para isso, né? Gente, eu vou falar para vocês, é por isso que a imprensa acaba indo atrás dessas informações. Exato. E as pessoas sabem dessas informações por meio de nós. Exatamente. Né? Porque a gente acaba indo, vai atrás, o jornalismo investigativo faz muito isso. Perfeito. Também, né? E justamente para levar até vocês de uma forma mais simplificada, né, esse tipo de acesso a esse tipo de informação. Rodrigo, quero agradecer mais uma vez. Passou rápido, né? Passou rapidinho. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua participação aqui. Sempre que precisar, Antoniela, a gente está aqui para trazer a luz para o direito para as pessoas. E agora em junho o Rodrigo volta. A gente vai ter uma semana inteira para falar sobre imigração. Sim. Vai ter o pessoal da Pastoral do Migrante. Né? Vai vir o pessoal da colônia japonesa aqui, que vai estar comemorando o aniversário da migração japonesa também. E aí o Rodrigo vai estar na quinta-feira com a gente aqui falando sobre a lei de imigração. Perfeito. Falamos já o ano passado, né? Agora a gente está com um novo presidente, não sabemos se vai mudar alguma coisa. A gente sabe que os Estados Unidos está uma mexeção nisso daí, né? E esse ano tem essa situação dos imigrantes da Venezuela, né? Que está bem crítica a situação deles e o pessoal está vindo para o Brasil, né? Está vindo e está migrando para o interior do país, né? Está vindo para cá, aqui em Campo Grande, Corumbá, os haitianos, né? Então está bem latente isso. Rodrigo, volta em junho então, tá, gente? Já está marcado com ele para a gente bater um papo. Obrigado, Antoniela. Eu que agradeço. Nós vamos agora então ver a nossa frase do santo de hoje.
Muita sabedoria unida a uma santidade moderada é preferível a muita santidade com pouca sabedoria. Santo Inácio de Loyola. Muito bem, gente. Nós vamos ficando por aqui com o nosso programa Sempre com Você. Amanhã nós vamos estar de volta. Vai ter música, vai ter entrevista e, claro, você é o nosso convidado especial. Em 45 estarei por aqui. Beijo grande para você. Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.